fiquei incumbida de me deram 2 aulas, eu tinha 2 aulas, para falar de um documento da igreja que tem 85 páginas. Que o documento foi escrito por 2 papas anteriores, que é o Papa João Paulo II, que agora é São João Paulo II. E aí me deram a incumbência de falar sobre esse documento. Fui ler o documento é 85 páginas. Como que eu vou dar isso em 2 aulas, né? Aí eu resolvi meio que inventar alguma coisa assim, para o negócio para dar certo. Então eu dei uma muito resumida no documento. E aí eu vou contar algumas histórias para explicar o documento, né? Então, primeiramente, o contexto do negócio. Eu não sei se vocês sabem, mas a igreja, ela celebra todo mês de agosto, ela celebra o mês das vocações. Então, tem as vocações. O primeiro final de cada final de semana é uma vocação, né? O primeiro final de semana de agosto foi a vocação dos padres, aí falou dos padres, a igreja reza pelos padres e tal. Depois, o segundo final de semana foi os religiosos, né? As freiras, as pessoas que se consagram, né? Que não são padres, mas que se consagram de outra forma. A igreja reza por essas pessoas. Depois, o terceiro final de semana, que é esse final de semana, é a vocação do matrimônio, são as pessoas casadas, as pessoas que se dedicam ao casamento, aos filhos, a criar os filhos. E a quarta e última vocação é a vocação do leigo, que é muito mal compreendida. Porque todo mundo sabe que é um padre, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é uma freira, todo mundo sabe que a mulher ali, tá com a roupa ali, ela deve ser freira, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é uma pessoa casada, mas ninguém sabe o que é leigo. Leigo é um negócio que ficou no ar, leigo, né? Aí fala que é o catequista, mas não é só o catequista, é muito mais do que só o catequista, né? Então, o que é o leigo? O leigo é todo mundo que sobrou. Na verdade, o leigo é aquele que não é padre. A verdade é essa. O leigo é aquele que não é padre. Na verdade, são só 2 vocações. O padre e o não padre. Né? Então, na verdade, nem precisaria ter 4 finais de semana. Porque a freira, na verdade, ela também é leiga. Porque ela não recebeu o sacramento da ordem. A pessoa que é casada, ela também é leiga. Porque ela também não recebeu o sacramento da ordem. Então, na verdade, quem é o leigo? É todo mundo. Todo mundo. A igreja fez essa divisão, assim, de rezar cada final de semana por um, mas o certo é só 2 mesmo. O padre e o não padre. Nós aqui estamos no grupo do não padre. Então, nós todos somos leigos, né? Então, eu vou explicar um pouquinho o que é o leigo, né? E eu vou começar, eu dividi a aula em 2 partes. A primeira parte vai ser sobre o padre Paulo Ricardo fazendo bolo aqui. Eu vou explicar o que é isso aqui, né? Que é essa receita de bolo do padre Paulo Ricardo. Essa vai ser a primeira parte da aula. Que eu vou contar um pouquinho da minha história, que é para explicar o que o leigo não deve ser. Por isso que eu vou contar a minha história. Aí depois eu explico por quê. O que acontece, né? Como que era... Hoje eu sou casada faz pouco tempo, casei em novembro, então eu tô com quase 9 meses de casada, ainda não completou nem 9 meses de casada. Como era a minha vida antes de eu me casar, né? Antes de eu me casar, o que eu fazia da vida? Eu era professora particular, aliás, eu ainda sou, mas eu era professora particular tempo integral, tipo assim, eu era professora particular da hora que eu acordava até a hora que eu dormia, eu dava aula o dia inteiro, de segunda a sábado, o dia inteiro. Começava às 7 horas da manhã, tinha vez que eu parava tipo 10h30 da noite, eu dava muita aula. E fazia só isso da minha vida, né? E aí acumulou ainda, né? Eu casei em novembro, e o que acontece, né? Além disso, né? Sempre eu dou aula para tudo quanto é idade, mas o meu foco sempre foi o pessoal que vai prestar o Enem, né? Então, vai chegando a época do Enem, o meu serviço aperta muito mais. Meu serviço que já é apertado normalmente, chega no final do ano, aperta muito mais. Então, o que aconteceu? O Enem, o ano passado, caiu 28 de novembro. E eu me casei no dia 27 de novembro. Então, vocês imaginam como que estava a semana do meu casamento. Eu estava dando aula loucamente, porque tinha Enem no domingo. Eu estava mais preocupada no Enem de domingo do que no meu casamento no sábado. E eu dando aula, e um negócio assim, ó, não parava de aluno, e o pessoal tudo apavorado, deixa a gente apavorar. Foi até bom que eu nem fiquei tão nervosa com o meu casamento, porque a gente fica tão ansiosa, né? Mas eu não dei o tempo de ficar, porque eu estava tão envolvida com dar aula, que nem fiquei ansiosa pro casamento. Então, dando muita aula. E além disso, além disso tudo, ainda acumulou que no final do ano eu precisei substituir uma professora.
a Rita, lá no Objetivo. E aí a filha dela ficou doente, eu precisei substituir ela. Acho que eu entrei em setembro, eu acho que ainda setembro, outubro e novembro. Então ainda acumulei isso, né? Na verdade, eu peguei mais foi porque, assim, fiquei com dó dela, porque a filha dela estava realmente precisando, né, de atenção, e ela não tinha outra pessoa que colocasse, e ela precisava sair mesmo, né, para se dedicar à filha dela, e aí eu tive que pegar, eu fiquei com dó dela, falei, por favor, não tô conseguindo que pegue. Eu peguei, então o negócio tava minha vida doida, né? E aí, dia 27, então, eu me caso. Aí quando chegou dia 28, foi o Enem, e aí eu sossegou os alunos, porque eu tava naquela vibe de preparação pro Enem. Quando chega dia 28, todo mundo fez o Enem e sossegou. E aí juntou que lá na escola que eu tava substituindo, na semana seguinte que eu casei, é aquela semana que o pessoal combina de faltar, aí tinha pouquinho aluno, e aí a diretora da escola até me dispensou. Ah, não, tá com pouquinho aluno, você nem precisa vir não, tá, já acabou a matéria de matemática, tá. Me dispensou. Então, o que foi pra mim o meu casamento naquele momento? O que representou pra mim o meu casamento? Férias. Então, eu casei, fui pra roça. Nunca na minha vida tinha morado na roça. Nunca. Eu não tinha vivência nenhuma de roça. Nem de passar o dia na roça. Nada. Fui parar na roça. Então, o que era pra mim? Eu tava assim num resort. Sabe? Assim, hotel fazenda. Aquilo lá pra mim, o meu casamento, eu falei, nossa, isso aqui era o que eu precisava, né? Eu aqui na roça, não vou dar aula, férias. Isso aí foi a mágica que eu tive. Eu falei, nossa, eu devia ter casado antes, né? Olha que paz que é o casamento, né? E fiquei desse jeito, né? Só que eu fiquei desse jeito muito tempo. Porque aí veio as férias de dezembro, que é longa pra caramba, porque as férias de dezembro é dezembro e janeiro, e eu fui ficando. Quando voltou às aulas em fevereiro, dificilmente o aluno procura aula particular em fevereiro, porque ainda não chegou prova e ninguém ainda tá apavorado, porque a pessoa procura quando tá com as provas. Então eu tava muito tranquilo, então eu emendei tudo, dezembro, janeiro, fevereiro, e fiquei naquela paz lá na roça. E aí o que aconteceu? Aquilo pra mim foi uma férias. E aí juntou o quê? Que o meu marido, ele já morava sozinho antes. Então ele já estava acostumado de ter que fazer almoço, de ter que lavar a própria roupa. Por quê? Ele fazia isso, porque já estava acostumado. Então ele, não, vou deixar que eu faça almoço. E eu fui deixando. Eu de férias, eu fiquei com aquela mentalidade de férias, e foi indo. E aí o que eu fazia da vida? A coisa que eu mais gosto de fazer na vida é assistir curso do Padre Paulo Ricardo. Porque aí juntou o quê? Juntou que nas férias, lá na roça não tem internet. Não tem até hoje, a gente não conseguiu pôr Wi-Fi lá na roça. E aí o que acontece? Não tinha internet, não tinha que dar aula. Vou fazer o quê? Vou fazer curso do Padre Paulo Ricardo. Só que eu emendei um curso atrás do outro. Pra quem não sabe, o site do Padre Paulo Ricardo tem 44 cursos. Cada curso tem mais ou menos umas 15 aulas, mais ou menos. Então, tipo, ao todo, no site do Padre Paulo tem umas quase 700 aulas. Cada aula de 1 hora, mais ou menos. Tipo assim, pra vocês terem uma noção, são quase 700 aulas. Eu assisti umas 400, assim. Eu emendei, vou ficar aqui. E livro. Li uns... Eu sei que eu casei em 27 de novembro. De 27 de novembro a 31 de dezembro, eu li 7 livros. Vocês têm uma noção? Eu fazia só isso. Eu fazer curso, ler livro, tô de férias, né? Eu tô nesse hotel fazendo aqui, essa foi minha vida, né? Até que foi um dia, foi muito engraçado. Em março, pode você ver o tanto que demorou, eu casei em novembro, em março, eu tava fazendo um curso do Padre Paulo lá de tarde, né? Porque meu marido sai pra tocar vaca, arrumar cerca, fazer as coisas. Eu falava, não vou mexer com cerca, capenada, vou ficar aqui, né? Eu ficava lá fazendo curso do Padre Paulo Ricardo. E aí, quando foi um dia em março, tava fazendo um curso do Padre Paulo Ricardo. E aí era um curso, tipo, muito difícil, porque ele tem uns cursos níveis normais e tem uns cursos muito difíceis, assim. E era um curso muito difícil e tal, um assunto muito difícil, muito teologia, assim, um negócio muito aprofundado. E aí, foi engraçado porque, tipo assim, o curso as pessoas podem mandar pergunta pra ele, né? E aí as perguntas que chegavam eram assim, tipo assim, eu sou seminarista, eu tô com dúvida em tal coisa que o senhor falou. Eu sou padre e eu tô com dúvida em tal coisa. E as perguntas que chegavam eram só de seminarista e padre, assim, né? Eu parei. Quando foi um dia eu assisti uma aula que eu não entendi nada. Tipo assim, 50 minutos e eu não entendi absolutamente nada do que o Padre Paulo falou. E as perguntas que chegavam eram só padre mandando mensagem de perguntas sobre o curso. Eu parei e falei assim, peraí. Né? Nesse dia eu refleti minha vida. Eu falei, peraí, só um pouquinho.
olha a galera que tá mandando pergunta pra ele. É padre. Tipo assim, é um curso alto nível de teologia e tal. Assim, eu não sou padre, né? Tipo assim, não que seja errado eu fazer esse curso e tal, mas assim... Ué, eu preciso assumir minha vida de casado, entendeu? Eu não sabia fazer nada de cozinha, nada. Eu não sabia fazer arroz, eu casei sem saber fazer arroz. Sabia fazer... E a culpa não é da minha mãe, que minha mãe vai assistir isso depois, senão ela vai falar que eu joguei a culpa dela. A culpa não é dela, a culpa é que eu nunca tive interesse em aprender. Ela tentou me ensinar e eu que não aprendi. Então, assim, eu nunca fui atrás de aprender, casei sem saber nada, não sabia fazer nada. E aí, eu parei minha vida em março, falei assim, cara, eu preciso assumir aquilo que eu sou. Agora eu sou esposa, né? Que é isso, né? Até quando que eu vou ficar nisso, né? Esse negócio de, curso, tal, ler livro, tal, isso é bom, mas assim... E aí o que eu vou entrar no que é o leigo. Eu vou deixar pra falar lá no final o que é o leigo correto, né? Mas eu já vou adiantar agora que isso é o leigo. É aquele que faz aquilo que ele tem que fazer. E aí é por isso que eu falo que essa aula do Padre Paulo Ricardo, pra mim foi uma receita de bolo, porque assim, enquanto ele falava, eu não escutava, eu não entendia nada da aula. E na minha cabeça, eu fiquei pensando assim, cara, eu preciso aprender a fazer bolo. Não sei fazer bolo. E ele falando assim da teologia, da escatologia, da mariologia, uns negócios super difíceis, eu pensando assim, gente, eu não sei fazer um arroz. E ele falando uns negócios super complicados. E eu falando assim, gente, eu não sei fazer um bolo. Eu falei, que é isso, né? E eu aqui fazendo esses... Não é papel meu, é lógico, eu posso assistir, horário vago e tal, mas eu preciso assumir a minha nova condição, a condição de esposa, né? E aí, pra mim, foi uma virada de chave essa aula. E por isso que eu brinquei com a Érica isso, né? Eu pus esse título na aula porque eu brinquei com a Érica isso. Eu falei, cara, eu acabei de assistir uma aula do Padre Paulo que eu descobri que eu preciso fazer bolo, aprender a fazer arroz. Ela falou, mas por que o Padre Paulo falou isso? Né? Eu falei, não, o Padre Paulo falou uma coisa que eu não entendi, mas eu descobri que eu preciso fazer as coisas, né? Eu preciso aprender o meu papel, né? Aprender a fazer aquilo que eu devo fazer de fato, né? E assim, e aí foi a virada de chave, que aí eu comecei a realmente ir atrás de realmente aprender. E aí eu comprei curso de bolo, a Giovana comeu, depois eu aprendi, eu fui aprendendo. Mas assim, é muito recente que eu fui aprendendo a fazer as coisas, né? Hoje eu já sei fazer alguma coisinha, né? Comprei curso, comecei a ver vídeo na internet, porque eu falei, né? Quando que o Padre Paulo Ricardo chega um pouquinho, né? Deixa eu comprar um curso aqui de bolo, né? Tá mais importante. Porque eu percebi que comprar um curso de bolo era mais importante que fazer um curso de teologia, da escatologia, da mariologia do Padre Paulo Ricardo. Por quê? Porque eu sou padre. Entendeu? Não que seja errado eu saber sobre isso, mas o que é o meu principal papel, né? E é exatamente isso, eu contei essa história, porque é exatamente isso que fala essa encíclica do Papa, né? E aí agora eu vou para a segunda parte da aula, que é também o resumo dessa encíclica, que eu dividi em 4 partes, tipo assim, que eu até dei o nome assim, tipo, peguei aquele livro do Olavo. O Olavo tem um livro que chama O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Aí eu peguei o título do livro e adaptei O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Leigo Herege. E aí, tipo, é o que eu pretendo expor, né? Então, assim, eu trouxe aqui, primeiro, 3 modelos de leigo errado. Leigo errado. E depois o 4º modelo do leigo certo. O primeiro leigo errado, né? Que é esse aqui. Esse aqui sou eu. É teatro que eu fiz na minha vida, né? Foi teatro que eu fiz na vida. Eu de freira, eu de padre aqui. E tudo sou eu. É foto minha. E aí, fiz uma mãozinha aqui errado, né? Porque, tipo assim, o que eu quis representar com essas fotos, né? É lógico que foi teatro que eu fiz ao longo da vida, assim, mas o que eu quis representar com essa história, né? Porque nessa encíclica o Papa fala sobre a clericalização do leigo. O que é a clericalização do leigo? É o leigo que age como se fosse padre ou freira. Né? É o leigo que é leigo, mas age como se fosse monge. Então, eu trouxe 3 modelos de leigo errado. O primeiro leigo errado é esse aqui. Qual é o primeiro tipo de leigo errado? O leigo que participa de todas as pastorais. Eu sou da pastoral do batismo, eu sou da pastoral da crisma, eu sou da pastoral lá do raio de parto, eu sou da pastoral do não sei o que, eu sou ministro de Eucaristia, eu sou não sei o que, participo de 15 pastorais, só que não tem tempo de criar os filhos.
E aí deixa os filhos. Eu vou... não, tô indo na missa. Não, hoje tem reunião do dízimo. Hoje tem reunião do não sei o quê. Hoje, todos os dias tem uma coisa. Todos os dias, né? E assim, e a gente que é de igreja sabe que quanto mais a gente aceita, mais o padre pede, né? É desse jeito. Você não pode ajudar aqui? A gente tá precisando aqui na pastoral do batismo. Não, padre, mas eu já tô... Não. Aí você pega, que você fica com dó do padre. Só que quanto mais você engaja na igreja, mais o padre confia em você e mais ele vai te jogar coisa. Mais ele vai jogar. E a gente precisa saber falar não pro padre. Porque às vezes a gente fica assim, não, é Deus que tá me chamando. Mas assim, sabe, a gente precisa ter esse senso. É Deus que tá te chamando ou o padre que tá desesperado porque não tem ninguém pra ajudar? Entendeu? A gente precisa ter essa noção. Não é errado a gente participar de pastoral. Eu sou da pastoral da música lá na matriz. Eu ajudo com a música. Às vezes ajudo na liturgia, mas não sou da pastoral. Então, assim, mas a gente precisa ter a noção que, lógico, a gente pode ajudar? Pode. Mas tem que ter um limite. Porque a gente precisa entender que eu preciso ter tempo para estar com meu esposo. Eu preciso ter tempo para trabalhar. Eu tenho o meu serviço, eu sou professora. Eu preciso ter tempo para preparar minhas aulas, para estudar matemática. Eu preciso ter tempo para estar com meu marido. Por mais que eu goste. Porque às vezes, infelizmente, isso acaba sendo fuga. Por quê? Porque é mais fácil eu participar de 15 pastorais na igreja do que eu ficar dentro de casa com meu marido que é super chato. Então, às vezes, ou o meu filho que é birrento. Às vezes eu tenho um moleque lá de 2 anos em casa, ele é chato pra caramba, só faz birra, então pra mim é melhor falar que Deus me chamou pra participar de 25 pastorais da igreja, porque aí eu fico lá o dia inteiro, e aí eu fujo da minha missão. Não, mas peraí, Deus te chamou em primeiro lugar pra criar teu filho aqui, né? Então a gente precisa ter essa noção, que esse é o primeiro tipo de leigo errado, né? O leigo que só fica na igreja, só o dia inteiro. Todas as pastorais, todos os dias, reunião, e esse trem não acaba, né? Tem muita reunião, muita coisa, então a gente precisa ter essa noção. Peraí, o que eu sou? Eu, por exemplo, Thaís, eu sou esposa, eu ainda não sou mãe, mas quando eu for mãe, se Deus quiser, em breve, ainda tem mais um cargo ainda que eu ainda tenho que assumir. Então, eu sou esposa, eu sou professora, então... Por enquanto, essas são as minhas 2 prioridades. O meu marido e os meus alunos, enquanto eu não tiver filho. Então, por enquanto, essas são as minhas prioridades. Preparar a aula, tem que estudar matemática. Eu estudo matemática. Tem que estudar. E estar com o meu marido. Então, assim, esse é o primeiro tipo de leigo errado. O leigo que só fica na igreja o dia inteiro, tal. Mas aí tem um segundo tipo de leigo errado, que é o leigo vida dupla, né? O que é o leigo vida dupla? É aquele outro tipo de leigo errado. Então, são 3 tipos de leigo errado. Primeiro tipo, aquele que só fica na igreja, que mais parece um monge do que um leigo. O segundo tipo de leigo errado, aquele que dentro da igreja é uma coisa e fora da igreja é outra pessoa totalmente diferente. Quem não conhece alguém assim? Que é tipo assim, dentro da igreja é uma coisa e fora da igreja tipo, é totalmente mundano. Aí, isso é uma coisa importante que eu preciso falar. Que tipo assim, a nossa oração, ela tem que mudar a nossa vida. Se ela não estiver mudando, a gente está rezando errado. Então, tipo assim, imagina, tipo assim, quem não conhece uma velha fofoqueira da igreja, que tipo assim, ela vai todo santo dia na missa, toda missa ela tá lá, tá sempre com o tercinho na mão e tal. Termina a missa, assim, faz 50 anos que ela vai na missa todos os dias. Termina a missa, ela vira pra você e fala assim, você ficou sabendo? Ficou sabendo? Nossa, porque fulano traiu a esposa e tá aí agora na missa dando uma de centinho. Então você vê que aquela pessoa, tipo assim, a vida dela na igreja não tá correspondendo com a vida dela fora. O que adiantou essa pessoa ir na missa 50 anos da vida dela, todo santo dia, rezar todo santo dia, e ainda ser uma pessoa fofoqueira, uma pessoa chata, uma pessoa carrancuda, uma pessoa mal-humorada, né? E isso aconteceu comigo mesmo. Isso eu tô falando, mas isso é uma coisa que é pra gente abrir o olho e até pra mim, por exemplo. Eu tô fazendo a quaresma de São Miguel lá, de madrugada, 4 horas da manhã, com o Frei Gils. 4 horas da manhã, ele reza até às 6. E aí, tá, e quando foi esse dia, terceiro dia da quaresma, são 40, né? Tava no terceiro dia. Deu 8 horas da noite, eu tava assim, a chatice em pessoa. Tipo assim, a chatice, porque eu tava com sono. O dia anterior, eu tinha ido dormir tarde. Eu dormi tarde, acordei 4 horas, eu tava chata, eu tava muito chata, eu tava mal-humorada. Aí fiz bolo.
fiz bolo e tal. E eu ia, era 8 horas da noite, qual era o meu objetivo? Fazer bolo e dormir imediatamente. Isso estava na minha cabeça. Fiz bolo, falei, agora eu vou dormir. Meu marido virou e falou assim, você vai fazer uma cobertura pra esse bolo, né? Foi uma coberturinha. Aí eu já suspirei, aquilo já me estressou, porque a minha cabeça era o quê? Eu vou acabar esse bolo, vou imediatamente pra cama que eu preciso dormir. Aí, aquilo já me tirou uma coisa super simples, já fiquei mal-humorada. Fui e fiz a calda lá do bolo, o negócio. A hora que eu fui despejar, né, era uma vasilha daquelas de teflon, sabe, que tem teflon? Aí eu passei a colher e ele virou pra mim e falou assim, não passa essa colher não, porque risca o teflon e tal. Uma coisa super simples, pequeniníssima. Aquilo me tirou do sério de uma tal forma, que tipo assim, aí eu peguei, porque de vez em quando eu brigo comigo mesmo internamente. E aí, tipo assim, a Thaís dentro de mim falou assim, cara, o que adianta você acordar 4 horas da manhã e chegar 8 horas da noite e você tá insuportável do jeito que você tá? Entendeu? Tipo assim, porque a Thaís briga comigo, a Thaís dentro briga comigo mesmo. E aí eu falei assim, é verdade, né? Ué, o que adianta, entendeu? Tipo assim, porque se eu desse uma má resposta imediatamente, o que ele ia falar? O que adianta acordar 4 horas da manhã, rezar terça 4 horas da manhã, o que tá adiantando? Imediatamente os maridos falam isso. E não tá errado, por quê? Ué, porque tá vendo que eu tô acordando 4 horas da manhã e tô insuportável? Por quê? Porque a minha oração ela tem que mudar a minha vida, se não mudar eu tô errado. E aí eu peguei e falei assim, Thaís, se você continuar chata do jeito que você tá, você vai ter que parar de fazer esse negócio. E aí eu respirei muito fundo, falei assim, eu vou tomar um banho, porque banho me desestressa. Fui enfiei debaixo do chuveiro, a água fervendo, assim, fiquei um tempão com a cabeça enfiada lá debaixo. Aí eu saí, Thaís, assim, Aí eu saí normal, tratei ele que nem gente, né, que nem esposa, assim, pronto. Então, assim, me venci. Numa noite eu consegui me vencer. Mas, assim, é difícil. A gente tem que se vencer todo dia. Porque, tipo assim, gente, a gente tem que ter essa noção. A gente que vai na igreja, a nossa vida fora da igreja, ela tem que mudar. Se ela não estiver mudando, alguma coisa tá errada. Ou eu tô comungando de forma errada, ou a minha oração tá sendo errada, tem alguma coisa errada comigo. Entendeu? Não pode ser duas vidas. Por isso que eu pus aqui vida dupla. Não pode ter vida dupla, né? Eu sou uma pessoa super piedosa dentro da igreja, o padre acha que eu sou uma santa e que vou ser canonizada, só que dentro de graça, se falar pro meu marido que eu vou ser canonizada, ele vai falar, quê? Canonizar esse inferno aqui? Né? Então, assim, não pode ter vida dupla, tem que ser uma vida só, né? Então, a gente precisa ter essa noção. Esse é o segundo tipo de leigo errado. E qual é o terceiro tipo de leigo errado? O leigo independente. Eu pus aqui, essa aqui é a foto, essa foto aqui é Santo Antão. Santo Antão, ele vivia no deserto. Tipo assim, ele era monge, né? Não tem a palavra correta. Ermitão? Ermitão? Ermitão. Ele era um ermitão, ele ficava lá no deserto e tal. Mas ele tudo bem, era a vocação dele, ele foi pro deserto e ficou lá, isolado de tudo. Só que qual é o problema? O problema é o leigo, casado, que tem filho, que tem pai, que tem mãe e que vive como se fosse um ermitão no deserto. O que eu quis dizer, né, com essa pessoa que é independente? É aquela pessoa, aí é o contrário do primeiro, que não quer fazer absolutamente nada para contribuir com a paróquia. O que também é um erro. Não, eu tenho a minha vida, a minha fé dentro do meu quarto, eu fecho a porta, né, como se fosse o Santo Antão. Então eu entro no meu quarto, fecho a porta, Jesus fala isso, né, entra no teu quarto, fecha a porta e reza. A gente tem que fazer isso? Tem, mas a gente também tem que participar da igreja. A gente tem que ter as duas coisas, a nossa vida dentro de casa, a nossa oração dentro de casa e a nossa oração na igreja. Então, tipo assim, o que é uma coisa errada também? A gente não fazer nada para ajudar na igreja. E aí, o que eu queria deixar como sugestão, né? Uma sugestão que eu posso... Tipo assim, tem algumas pastorais que são mais importantes do que outras. Óbvio, né? Então, assim, nós aqui que temos um pouco de conhecimento, uma coisa que seria bom, uma coisa que está em falta e que a gente tem muito a contribuir, a pastoral da catequese. Falei isso até hoje com o Pedro. Pastoral da catequese. Tem muito catequista ruim. Então, assim, é uma pastoral que precisa de gente que sabe alguma coisa, né? Outra coisa, que é super mega importante, é a pastoral do batismo, curso de batismo. Que é um povo que nunca frequentou a igreja, que está lá fazendo curso, que é obrigatório, tem que ter boa pessoa para ir lá. E o curso de noivo. Gente, curso de noivo.
ou se vocês verem meu curso de noivo. Não, meu curso de noivo, nossa, sem brincadeira, meu curso de noivo, o padre virou pra mim e falou assim, vocês vão à missa sempre, né? Falei, vão, tem a entrevista, né? Entrevista de noivo. Vocês vão à missa sempre? Vamos, né? Qual a frequência? A gente vai, né, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então assim, vocês já sabem como que funciona tudo, né? Sabem, né? Então eu vou pôr aqui como concluído o curso de noivo. Falei, desse jeito, na entrevista. Falei, gente, o que é isso, né? E sempre uma coisa hiper, mega, power importante é curso de noivo, né? Então, assim, isso é outra coisa. Então, assim, é importante isso, né? A gente ganhar moral com o padre pra gente estar atento a isso. Então, os 3 tipos de leigo é errado. O leigo que só fica dentro da igreja, que não faz mais nada. O leigo que tem vida dupla, que é uma coisa dentro e outra coisa fora. E o leigo independente, que não quer ajudar em nada. E aí, o último leigo, que é tipo o leigo top, que é o leigo correto, assim. Esse é o leigo sensacional, assim, nota 10. Aí eu peguei 4 fotos de pessoas aqui. Essas 4 fotos, é engraçado, pessoas reais e pessoas que ou são santas, essa moça aqui é santa, a Santa Giana. Esse aqui é beato, esse surfista aqui está em processo de canonização, e essa moça aqui está em processo de canonização também. Por que eu peguei essas 4 pessoas aqui? Porque eram 4 pessoas que eram leigos. Nenhum deles era um padre, nenhum deles era um freira, todos eles tinham sua vida normal, né? E todos eles estão, ou são santos, ou estão em processo para ser santo. E uma coisa, o que é ser santo, né? Eu gosto de fazer uma comparação assim. Tem uma galinha lá em casa, nesse momento. Galinha viva. O Pedro viu a minha galinha hoje. Tem uma galinha lá em casa hoje. E aí, o que eu espero, né? Eu deixei minha galinha lá. Daqui a pouco eu vou voltar para casa. O que eu espero que a minha galinha esteja fazendo? Espero que a minha galinha esteja lá ciscando, bicando milho, coisas que galinhas fazem. Agora imagina que eu chego lá em casa e minha galinha esteja com a vassoura na mão, dando faxina na casa, escutando o curso do Padre Paulo Ricardo e tal, dando faxina, lavando banheiro. Eu vou levar um baita susto, né? Falar, o que essa galinha atormentada tá fazendo aqui dentro de casa? Por que eu vou levar um baita susto? Porque ela não vai estar agindo como galinha. Ela vai estar agindo como humano. Então ela vai estar agindo acima da natureza dela. Ela vai estar agindo de forma sobrenatural. Acima da natureza dela. Isso é sobrenatural. O que é o santo? O santo é aquele que viveu essa vida de forma sobrenatural. Acima da natureza humana, a natureza divina. Como que isso pode acontecer? Pode acontecer tipo um Padre Pio da vida, que eram uns fenômenos mega power super extraordinário, levitação e tal, ressuscitar pessoas, pode ser. Ou pode ser como essas pessoas aqui, que não fizeram nada disso, não levitou, não ressuscitou ninguém, mas eles amaram de maneira sobrenatural. Né? E todos nós somos chamados a viver essa santidade. Amar de maneira sobrenatural. Amar de uma maneira fora do humano. É eu ver que humanamente a Ana Clara não merece amor. Absolutamente não. Não. Por tudo que ela fez comigo, ela não merece. Né? É só um exemplo. Mas assim, de forma sobrenatural. Eu me decido por amar ela mesmo assim. Isso é a santidade. A santidade é agir de maneira sobrenatural. A natureza fala pra gente fazer o contrário, mas a gente vai fazer de forma sobrenatural, acima da nossa natureza, né? E isso é a santidade normal do nosso dia a dia. E é o que a gente é chamado. Esse é o leigo que a gente é chamado a ser. Todo mundo, né? A ser esse fermento dentro da massa. E é tipo assim, a gente não vai fugir do mundo pra fazer isso. A gente vai estar dentro da escola, dentro do serviço, dentro da academia, dentro do fórum. A gente vai estar no nosso serviço normal, no nosso dia a dia normal, só que a gente vai fazer aquilo de uma maneira sobrenatural. É eu tentar ser a melhor professora que eu conseguir ser na face da terra. É eu conseguir tentar fazer aquele almoço mais bem feito que eu consigo fazer, o máximo de mim. E isso em absolutamente tudo que eu fizer. É aquele banheiro que eu vou lavar e eu tentar fazer ele da maneira sobrenatural. Eu vou fazer esse negócio aqui da melhor maneira que eu puder. Eu vou dar tudo pra mim, tudo de mim pra eu fazer esse negócio. Só que em tudo que eu fizer. Todos os dias. Só que vai ter dia que eu não vou conseguir. Vai ter dia que eu vou falhar. E aí no outro dia eu levanto e vou falar, hoje eu vou fazer de novo. Gente, nós deveríamos ser os melhores profissionais da nossa área. Da nossa área. O melhor de tudo. Né? Eu deveria ser a melhor professora da face da terra.
Entendeu? Tipo assim, e não por ego, não por falar, eu sou a melhor professora, beijo a vocês que são piores. Não, mas por entender justamente isso, porque como eu sou uma leiga e eu sou chamada a viver essa santidade dentro da minha profissão de professora. E a santidade é isso, eu olhar cada pessoa como uma alma. Cada pessoa que eu vou atender, cada cliente que eu vou atender, cada aluno que eu vou dar aula, olhar aquela pessoa, esse cara aqui ele não é um aluno, ele é uma alma. Esse cara aqui não é meu marido, ele é uma alma que eu preciso levar para o céu. Todas as pessoas olhar dessa forma, todas as pessoas. A caixa de supermercado, tudo, tentar fazer tudo de maneira sobrenatural, acima da nossa natureza. Tudo, exatamente tudo, né? Isso também diz respeito a tudo. A atuação no campo social, no campo político, né? Bons leigos que se candidatam. Até isso a gente tem que ter, né? E outra coisa, nós, né, a igreja é como um corpo humano que tem vários membros. Então tem mão, tem pé, tem nariz, tem orelha, cada um tem uma função. O olho não adianta o olho querer ouvir, não adianta a orelha querer andar. Cada um tem uma função. Da mesma forma a gente. Não adianta eu querer tentar uma coisa que não é função minha. A gente tem que cumprir a nossa função. Por exemplo, eu ainda não sou mãe. Sabe-se lá se eu vou conseguir ser. Não adianta aqui eu tentar ficar me martirizando, mas eu queria ser como Santa Giana. Eu queria... Não. Eu tenho que viver a santidade que eu sou chamada. Eu sou chamada hoje para ser esposa e professora. Cada um aqui tem o seu chamado. Aqui os meninos mais novos chamados para ser aluno. E tem que ser bons alunos. Ela ali trabalha na secretaria, tesouraria. Então, assim, cada um fazer aquilo que é chamado a ser, né? Da melhor forma possível. Né? E sempre isso, né? E aí tem uma frase de São Paulo que fala: cada um põe a serviço dos outros a graça que recebeu. Cada um recebeu uma graça e a gente tem que pôr isso em serviço dos outros. Deus me deu o dom de falar, eu preciso usar isso a serviço dos outros. E aí, para terminar, última coisa, né? Esses são os tipos de leigo. E para terminar, uma breve palavrinha sobre o nosso instituto, porque essa encíclica fala também sobre o instituto, né? Ele fala, né, que os fiéis têm liberdade de se reunir, como nós estamos fazendo aqui, desde que haja 4 critérios para pessoas leigas se reunirem, assim, livremente. Quais são os 4 critérios que falam nessa encíclica? Primeiro, promover o crescimento da vida cristã. Nós estamos fazendo isso aqui agora. Segundo, professar a fé católica. Terceiro, esteja em comunhão com o Papa. E quarto, que tenha a finalidade de evangelização. É exatamente isso que fala na encíclica, é exatamente isso que a gente tenta cumprir aqui com essa reunião, né? Porque esse nosso grupo, ele não é vinculado a nenhuma paróquia. A gente não pertence à paróquia São José, a gente não pertence à paróquia de Sion, não pertence à paróquia São Judas. A gente é um grupo independente, mas a encíclica fala que a gente tem esse direito de se reunir livremente, sem padre, sem bispo, sem nada, mas desde que a gente cumpra essas 4 finalidades. O crescimento da vida cristã, professar a fé católica, estar em comunhão com o ensinamento do Papa, e nós estamos, tanto é que a gente está estudando uma coisa que foi o próprio Papa que escreveu, e a finalidade de evangelização, né? E assim, para terminar, né, a última frase que eu gostaria de deixar, assim, a gente ter essa noção de fazer o ordinário de forma extraordinária. Essa é a frase final. Fazer do ordinário fazer o ordinário de forma extraordinária. Então, assim, eu, como professora, tem como eu ser uma professora meia boca? Tem. Eu posso ensinar de qualquer jeito? Posso. Posso dar ali, entendeu? Mais ou menos. Eu fingi que ensinei, o aluno finge que aprendeu e ficou por isso mesmo. Tem como? Tem. Tem como eu ser uma esposa super meia boca? Tem. Tá. Tem como? Tem. Tem como eu fazer um almoço ali super meia boca, limpar a casa super meia boca, fingir ali, põe tudo debaixo do tapete, fingir que tá tudo certo? Tem. Tudo tem como eu fazer? Tem. E às vezes as pessoas de longe vão até olhar e vão pensar, tá indo embora, boa, hein? Super boa e tal. Mas, tô fazendo ali meia boca. Mas, e aí? Isso é uma coisa que está me levando a ser um leigo verdadeiro, a ser aquele leigo, né, que a igreja nos chama a ser, né? Eu estou vivendo a santidade, eu estou fazendo o ordinário de forma extraordinária, né? Que é exatamente isso que a gente precisa pensar. Então eu queria deixar isso como frase para vocês pensarem.
o meu ordinário, eu estou fazendo de forma extraordinária? O meu ordinário, qual é o meu ordinário? Qual é a minha rotina? Qual é a minha obrigação? Todo mundo aqui tem obrigação, todo mundo tem. Algumas obrigações que tem que cumprir. Eu estou fazendo isso de forma extraordinária? Né? Então essa é a frase final que eu queria deixar aí. Certo?